Apocalipse, capítulo 14, nós vamos ler os versos 6 e o verso 7. Vejam só, eu não pretendo aqui, até porque eu não sou teólogo, fazer uma exegese desse texto bíblico. Mas creio eu, na minha humilde opinião, que ele não é um texto tão complicado de se entender. Aliás, nós precisamos entender primeiro o título do livro, Apocalipse. O significado deste título deste livro significa revelação. Muitas pessoas acham que ele está relacionado a catástrofes, né, quando se fala de Apocalipse. Mas, na verdade, o significado desse termo é revelação. Inclusive, em inglês, o nome usado é Revelation, ok? Então, ninguém precisa ter medo desse livro, porque ele é um livro que traz revelações do nosso Senhor Jesus Cristo dado ao seu servo, e que foi registrado para nós. Vejam só, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Jesus disse isso numa ocasião. Em Mateus 24, Jesus fala a respeito dos acontecimentos que sucederiam à cidade de Jerusalém e também ao tempo do fim. E ele fala que antes de que os acontecimentos do tempo do fim chegassem ao seu ápice, que seria pregado o evangelho a todo o povo, língua e nação. E ele fala no último trecho do livro de Mateus, Mateus registrou, que a grande comissão deveria levar aquelas boas novas do evangelho de Jesus para todo o povo, tribo, língua e nação. E agora João fala aqui no verso 6 do capítulo 14, que ele viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho que deveria ser levado também a todo o povo, tribo, língua e nação. Pergunto a vocês, profeticamente, o que significa esse anjo? Esse anjo é literal? Nós vamos ver um anjo voando pelo céu, pregando o evangelho. Quem é esse anjo, profeticamente falando? Esse anjo é um povo. Esse anjo são pessoas que anunciam esse evangelho. E que movimento profético foi instituído por Deus a partir de 1844 com esse objetivo? Eu não tenho certeza. Então vamos ver o que o verso 7 fala? Olha só o que o verso 7 fala. O que esse anjo dizia? Esse anjo dizia o seguinte, em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai quem? Quem é esse Deus que deve ser adorado? É qualquer Deus? Não, olha só a continuidade do texto. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E todos os seres viventes que vivem nesse ambiente. Gênesis relata isso. Vejam que esse texto remete também aos 6 dias da criação. Infelizmente, ele não fala a respeito do 6º dia, que foi o cume da criação. No 6º dia, nós sabemos que Deus criou todos os animais e criou um ser especial, feito à sua imagem e semelhança. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Foi um ato criador ou foi um mero acaso? O 6º dia narrado no livro de Gênesis foi um ato literal, uma obra divina, sobrenatural, ou foi um mero acaso? Você acredita que você é um ser especial criado à imagem e semelhança de Deus? Ou você acredita que você é um mero amontoado de moléculas que evoluiu a longos e lentos passos até chegar a essa criatura tão complexa como é você? Eu, como professor universitário e cientista, acredito que tenho a missão de alertar a respeito desses conceitos. Eu acredito que Deus tem levantado muitas pessoas nas academias, não nas academias de ginástica,
nas academias de ciência, pessoas de grande gabarito, muito preparadas cientificamente, para defender o criacionismo. Eu sei que essa missão foi conferida especialmente à Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas existem muitas pessoas que não pertencem ao movimento adventista e que defendem o criacionismo como literal. Então vamos refletir a respeito de alguns assuntos importantes esta manhã. Vamos lá. Eu acho que travou aqui. Para onde eu tenho que apontar? Tem alguém aí para me auxiliar? Aí. Resgate da verdade. Nós estamos falando do movimento adventista. Esse movimento realmente foi levantado por Deus como um movimento profético para resgatar alguma verdade perdida? Existe realmente uma controvérsia entre ciência e religião? Ou seja, se eu sou religioso, eu não posso ser cientista e vice-versa? Se eu sou um cientista, eu não posso ser um religioso? Existe essa controvérsia entre criação e evolução? Essa sim nós sabemos que existe. E não deve, de maneira nenhuma, tentar conciliar um conceito ao outro. Ok? Então vamos lá. Olha só, essa charge mostra aí alguns nomes da ciência mundial, pessoas que deram uma contribuição. Cadê minha apresentação? O que aconteceu? Aqui. Mostra aí alguns nomes expoentes da ciência que contribuíram grandemente com descobertas relevantes para a população mundial e que todos eles eram crentes na palavra de Deus. Mas hoje, no momento contemporâneo em que vivemos, a maior parte das pessoas, quando se declaram religiosas, sofrem literalmente perseguição dentro do ambiente acadêmico. Isso é extremamente prejudicial. Eu passei inúmeras vezes por isso, e ainda passo até hoje, porque acredita-se mesmo dentro da academia que existe essa diferença, de que se você é cristão, você não pode ser cientista, e se você é cientista, você não pode acreditar em Deus. Mas nós precisamos definir alguns conceitos importantes nessa manhã. E eu sou muito rigoroso, firme, diante de alguns conceitos importantes. Vejam só alguns deles. Alguns. A gente tem pouco tempo para conversar hoje. A ciência é feita por religiosos, ela é milenar. Cristo viveu aqui há mais de 2000 anos atrás. E desde então surgiu o cristianismo, criado pelas pessoas que seguiam Cristo. E muitas dessas pessoas, crentes em Cristo, se tornaram cientistas e mentes brilhantes, como Sir Isaac Newton. Então, a ciência feita por cristãos é uma ciência milenar, muito antiga. Agora, você acha que uma ciência milenar não deve ser levada em consideração? Você acha que essas mentes brilhantes não devem ser respeitadas? Ou será que a pessoa que tem uma mente brilhante também pode beirar as alucinações? Ao mesmo tempo que é uma pessoa de uma sapiência incrível, beira a loucura? Como pode isso? Uma pessoa, ao mesmo tempo, criar conceitos da física fundamentais como Newton e da matemática e ser louco em acreditar em Deus? Não. A ciência feita por cristãos é uma ciência milenária e deve ser respeitada. A gente precisa ter em mente que quando você vai debater com uma pessoa assumidamente evolucionista, que você não pode vestir a camisa de força imposta por essas pessoas. O que você faz é fé, não é ciência. Falar em Deus é fé, não é ciência. Você tem que ter em mente que você não pode vestir essa camisa de força. Porque acreditar em Deus e provar que Deus existe é algo racional. Você tem que ter isso em mente. Nós temos evidências muito fortes que suportam essa hipótese da existência de Deus.
Então, ficar pensando que provar que Deus existe é algo que você tem que fazer desesperadamente é um equívoco. Já está mais que provada a existência de Deus. Então, vejam, crer na existência de Deus é matéria de prova racional e não matéria de fé. Bom, como pode ser isso? Então, ser criacionista é matéria de racionalidade e não de fé? Sim. E eu defendo isso categoricamente. Ser criacionista é matéria de racionalidade, que não tem nada a ver com fé. Mas então o que vem a ser fé? Olha só, e eu não vou aqui explicar o que é fé, não é o nosso objetivo hoje. Mas os aspectos miraculosos do criacionismo, isso sim é matéria de fé. Dá um exemplo. O nascimento virginal de Jesus. Dá para explicar? Não. Nós vamos ver aqui hoje que para um ser humano nascer, ser concebido, ele precisa da presença de um pai e de uma mãe, de um gameta masculino e de um gameta feminino. Jesus não nasceu dessa forma. Então, isso é sobrenatural. E acreditar nisso é matéria de fé. Mas acreditar na existência de Deus não é matéria de fé. O próprio apóstolo Paulo diz que as coisas criadas declaram o poder criador de Deus. E quem não acredita nisso é indesculpável. Tá? Então, vamos lá. Mais alguns conceitos importantes. O materialismo não é ciência. Quando a gente fala, aliás, quando a gente vê pessoas adeptas do evolucionismo defendendo de maneira tão visceral e até perseguindo cristãos criacionistas, o que nós vemos em muitas das declarações e muitas das prováveis evidências que eles apresentam é baseado em muita fé. A gente vai ver aqui hoje. E o conceito materialista que permeia por todo o evolucionismo, ele é, sim, matéria de fé e não é ciência. Mas a gente não vai ter tempo para ver os detalhes de tudo isso. E o número de cientistas cristãos ao longo da história é muito maior que o número de cientistas materialistas. Então, nós não devemos levar em consideração essas informações importantes. Se existem tantos cientistas que não são materialistas, são cristãos, a gente não deve levar isso em consideração? 2000 anos de cristianismo é tempo suficiente para mostrar que ele não pode ser apenas crença sem racionalidade. Nós vemos crenças nascerem, surgirem e desaparecerem todos os dias, mas isso não aconteceu com o cristianismo. Pelo contrário, ele cresce a cada dia. E nós sabemos que ele não pode ser matéria de pura crença, mas também de prova racional. Bom, esse é um livro muito famoso de bioquímica. Se alguém aqui é da área da saúde ou da área das ciências biológicas, já se deparou com esse livro. Talvez não com essa edição, porque é a edição mais recente, 2014. Leniger, Princípios de Bioquímica. É um livro muito famoso. E eu, como estudei biologia molecular, tive o privilégio de lê-lo de capa a capa, estudá-lo, não lê-lo, estudá-lo de capa a capa. Tinha prova a respeito dos conteúdos contidos nesse, entre outros livros de bioquímica e biologia molecular. Bom, esta é uma imagem contida no primeiro capítulo desse livro. O que essa imagem faz vocês lembrarem? O Éden? Como é que pode, né? Qual que é um livro de bioquímica que devia falar das moléculas, de reações bioquímicas importantes para a vida, ele traz no seu primeiro capítulo uma imagem que lembra o jardim do Éden. Mas vocês acham que ele fala no texto onde ele discute essa imagem? Olha, inclusive tem um casal ali, né? Um homem e uma mulher, 2 seres humanos, lá escondidinho no meio desse jardim, e nus. Ao longo do texto, ele faz uma paródia com essa imagem, praticamente isso que ele faz. Essa é uma pintura que retrata o jardim do Éden, e ele faz uma paródia.
E o primeiro capítulo é todo dedicado a conceitos filosóficos, materialistas e evolucionistas. E não tem nada de ciência. Para qualquer pessoa da área de biologia molecular, se honesto fosse, chegaria a essa conclusão. Porque a maior parte das pseudo-evidências mostradas nesse capítulo introdutório já foram derrubadas por terra. Ou seja, experimentos sérios já foram feitos mostrando que isso não é da forma como eles pintam, mas continua nos livros de bioquímica. Olha só, no primeiro capítulo do livro, olha lá, a figura 1.4, ele mostra uma árvore filogenética, filo dos 3 grupos, grandes grupos da vida, onde ele mostra o grupo das bactérias, das árqueas e das eucárias, aonde inclui os animais e também é incluído, nesse grupo chamado grupo dos animais, os seres humanos. Bom, mas tudo isso converge a um ancestral comum universal. Então, tudo surgiu de um ancestral comum. E ele surgiu de onde? Nós já sabemos que a vida se origina de vida. Não tem como a vida surgir da não vida. Material mineral dá origem a material orgânico e depois dá origem a algo com vida, com capacidade de se replicar, se reproduzir, gerar reações químicas que mantêm esse ser vivo. Nós sabemos que não, mas isso ainda é trazido em livros atuais de bioquímica. No mesmo livro, no mesmo capítulo, ele mostra o quão complexa é uma bactéria, a Escherichia coli. E ele fala assim, ó, a célula lotada é um desenho da representação precisa dos tamanhos relativos de moléculas contidas nessa célula. Isso é uma célula procariótica, uma célula evolutivamente considerada inferior e mais atrasada, de certa maneira, às eucarióticas. Ainda assim, é extremamente complexa. E olha só, nós estamos falando de maneira geral das moléculas em termos de quantidade, mas se você for analisar a funcionalidade de cada molécula dessa, você levaria anos de estudo. Anos de estudo. Agora, como pode acreditar que isso surgiu do nada? Mas é que o livro fala. É o que os materialistas falam. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Travou de novo. Ok. No mesmo livro, ele mostra o prisma de Senaqueribe. E ele fala que nesse prisma está contido registros históricos que contém uma quantidade muito grande de informação. E do lado direito nós temos a representação de uma E. coli intacta, e no fundo nós temos a representação do DNA de uma E. coli. Para vocês verem como é o tamanho da molécula de DNA dessa bactéria. Mas, que está contido dentro dela. Mas qual é a função do DNA? É carregar a informação. Como pode essa informação contida no DNA ter surgido do nada? Nós sabemos que o prisma de Senaqueribe foi escrito por alguém. É informação, registro histórico. Agora, quem escreveu as informações escritas no DNA? Como que você pode conceber na tua cabeça que essa informação contida no DNA se organizou de tal forma e aleatoriamente e espontaneamente sem uma direção? Se isso não for matéria de fé, eu não sei o que é fé. Eu acho muito mais fácil ter fé no nascimento virginal de Jesus do que algo tão complexo ter surgido do nada. Eu acho muito mais fácil ter fé nisso do que no que eles dizem. Materialismo histórico. Agora vejam só. Quem aqui é da área da ciência sabe que esse experimento de Oparin já foi descredibilizado, não é, doutor Rui? Mas ainda está no Leninger. Ainda está representado lá. Eu não consigo entender como eles têm a cara de pau e a coragem de continuar falando de coisas que já foram cientificamente comprovadas que não são reais. Oparin fez um experimento onde ele tentou mostrar
a Terra primitiva e o surgimento de moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas, simplesmente através de descargas elétricas promovidas por raios. Ele fez isso em laboratório. E ele até conseguiu a formação de algumas moléculas orgânicas, mas ele também encontrou nessa solução que ele produziu cianeto, ou cianeto de hidrogênio, altamente tóxico. Você quer matar alguém asfixiado? É você deixar essa pessoa exposta a cianeto. Ele se liga à hemoglobina, aliás, ele se liga ao complexo produtor de energia das mitocôndrias e você morre por falta de energia. Mas como pode, então, as moléculas ter se arranjado, ter se combinado num ambiente cheio de cianeto? Ninguém mais acredita que isso é real, mas continua aparecendo nos livros de bioquímica. E tem mais. Outro livro de bioquímica famoso, o Voigt, também começa o primeiro capítulo com o Jardim do Éden. Eles gostam de cutucar os cristãos. Eles gostam de ser inconvenientes. Por quê? Porque eles pregam o materialismo como religião. Da mesma forma que você prega o cristianismo, eles pregam o materialismo. Aliás, nós já sabemos que o evolucionismo de Darwin nasceu a partir do materialismo, de uma corrente filosófica do materialismo que era esotérica. E eles precisavam, de alguma forma, mostrar que a vida surgiu independentemente de um Criador. Já tinha uma corrente filosófica muito forte que antecedia a Darwin, que falava a respeito disso. Então, eles precisavam de alguém que desse suporte para essas ideias. Bom, olha lá quem aparece. Mais uma vez, um casal nessa imagem. Eu acho que está tendo alguma interferência ou está muito longe aqui para o meu apresentador. Tem como vocês irem passando aí para mim? Olha lá, só a seta evidenciando o casal. Bom, nesse livro de bioquímica, o Voigt, ele apresenta os embriões de Haeckel. Olha só, o conceito de Haeckel, essa é uma figura do livro de bioquímica, de 2013, é a edição mais atual do Voigt. Nas palavras de Haeckel, ele diz que a ontogenia, ou seja, desenvolvimento, recapitula a filogenia, ou seja, a evolução. E ele fez desenhos mostrando que os embriões, na sua fase inicial, tanto os embriões de peixe, da salamandra, de galinha, de porcos e de humanos, na sua fase primária, todos eles são muito parecidos. Vocês estão vendo a primeira imagem lá em cima? Então, olha só o que ele falava, que a ontogenia recapitulava a filogenia, ou seja, durante o desenvolvimento embrionário, nós poderíamos ver que todos os animais são muito parecidos no seu primeiro estágio. E isso é uma recapitulação do processo evolutivo. Olha só, desenhos. É lógico que, com o passar do desenvolvimento, esses seres vão ganhando suas formas anatômicas próprias e vão se diferenciando. Isso é o conceito de Haeckel. Ok? Mas olha só o que foi provado. Pode passar aí para mim. Bom, aí está mais uma vez a imagem do Voigt, para vocês verem que ela é idêntica à original de Haeckel, ele realmente copiou das imagens de Haeckel. Mas olha só qual é a realidade. Acho que tem hora que funciona aqui, eu passo... Bom, olha só. Nas imagens de cima, nós temos a representação dele. Nas imagens de baixo, de um trabalho de 1997, nós temos as imagens reais desses embriões. Eles são, pelo menos, parecidos com o que ele desenhou. Fraude. Tá? Não é que ele errou, ele fraudou os desenhos. Isso é provado na academia. Ele fraudou seus desenhos porque ele era um defensor ferrenho do evolucionismo e ele queria demonstrar, de alguma forma, cientificamente, que a ontogenia corroborava, suportava as ideias evolucionistas. Fraude. Fraude. Bom,
Continuando. Evolucionismo. Essa é uma imagem muito conhecida, acredito, de todos vocês. Charles Darwin escreveu, em um dos prefácios do seu livro, a seguinte frase, olha só. Há 5 anos de trabalho permitir-me especular sobre o assunto e redigi algumas notas breves. Desenvolvi essas notas em 1844. Será que é pura coincidência? Às vezes parece, mas eu acredito que não. Tá? Bom, alguns evolucionistas modernos dizem o seguinte: Darwin nunca disse que o homem veio do macaco. Eles falam, você já ouviu isso? No livro Origem das Espécies, realmente, ele não fala isso de maneira categórica. Mas nesse livro aí, A Origem do Homem, a Seleção Sexual, ele fala. Eu ia trazer esse livro hoje, mas eu acabei esquecendo, lá na casa da tia da minha esposa, onde eu grifei um trecho do livro, em que ele fala de maneira muito clara o que eu vou mostrar e dizer para vocês aqui agora. Notem essas 2 imagens, aliás, essas 3 imagens. Ali está uma mulher mostrando o lóbulo da orelha. Darwin fala o seguinte, que a presença do lóbulo da orelha, hoje, é uma das pequenas, no homem, é uma das pequenas diferenças que nós temos dos macacos. E que os negros, olha só o que ele fala, muitos negros, como eu, não têm o lóbulo da orelha. E isso os torna mais próximos dos macacos. Na minha opinião, se ele tivesse vivo, ele devia ser processado por racismo. Ele fala isso de maneira categórica no livro, se eu não me engano, página 14 ou 23 desse livro, A Origem do Homem. Ele fala que isso é uma pequena diferença dentre as muitas similaridades e que a ausência do lóbulo nos negros mostra que eles ainda estão evolutivamente mais próximos dos macacos. Vê se isso tem alguma coisa de científico, numa afirmação absurda dessa. Bom, mas ele fala mais. Nós temos músculos, os animais têm músculos. Ele fala assim, que os cavalos, ele dá o exemplo dos cavalos, eles têm músculos abaixo da pele que permite com que eles mexam a pele. Vocês já viram isso? Quando posam um inseto, o cavalo mexe a pele para espantar aquele inseto? Vocês já viram isso? Ele fala assim, que nós ainda temos alguns vestígios desses músculos. Por exemplo, nós conseguimos franzir a testa. E que isso é uma demonstração evolutiva de que nós estamos ligados ao ancestral comum. Porque o cavalo mexe a pele e eu franzo a testa, eu tenho uma ligação direta com ele através de um ancestral comum. O que tem de científico nessa afirmação? Vejam só essa próxima imagem. Para que servem os músculos abaixo da pele do seu rosto? Vocês não viram um propósito nisso? Você consegue dizer sem palavras para as pessoas que estão à sua volta se você está triste, se você está zangado, se você está com nojo. Os músculos que você tem abaixo da pele do seu rosto servem para você se expressar, se comunicar, independentemente de usar palavras. Para mim é mais um ato de misericórdia de um Criador do que uma demonstração de que nós temos um ancestral comum com os cavalos. Sinto muito. Prefiro acreditar nisso. Bom, aí tem uma imagem, uma vista anterior de alguns músculos que nós temos no nosso corpo. Alguns, poucos, porque nós temos a parte posterior e muitos outros músculos. Para que servem os músculos? Para gerar movimento. Eles que proporcionam o movimento do nosso corpo. Agora, olha só. Essa é uma estrutura extremamente complexa. Para você realizar movimento, ou seja, contração muscular, precisa haver o deslizamento entre proteínas contráteis presentes neste músculo. E nós chamamos elas de miosina e actina.
E elas interagem entre si e deslizam umas sobre as outras. E existem unidades contráteis formadas por essas proteínas. Eu vou tentar ser o menos científico possível aqui no meu diálogo, tá? Prometo. Para que seja mais fácil de vocês entenderem. Bom, e essas estruturas moleculares, elas se arranjam em unidades contráteis que nós damos o nome de sarcômeros. Para quem já estudou fisiologia, viu isso. E a contração muscular nada mais é do que o deslizamento entre essas proteínas e o encurtamento dessa estrutura que eu vou mostrar para vocês aí, ó, chamada de sarcômero. Ó. Quando se relaxa, o sarcômero está distendido. E quando você contrai o músculo, o sarcômero se encolhe. Isso é extremamente complexo. Para vocês terem uma ideia, aí está uma representação simplificada da interação molecular que acontece entre essas proteínas contráteis, actina e miosina. Isso envolve energia na forma de uma molécula chamada ATP, isso envolve o íon magnésio, isso envolve o íon cálcio, isso envolve estruturas complexas que não tem como ter surgido por acaso. E mais, meus queridos, todas essas proteínas, elas precisam ser produzidas, não é mesmo? Elas não são eternas, elas são constantemente renovadas. E como elas são produzidas nas nossas células? Através da leitura de um trecho contido no DNA, que nós chamamos de gene. Para cada estrutura proteica que nós contemos, e são mais de 40 mil proteínas, existe um gene específico, que precisa ser lido e traduzido em uma proteína, passando primeiramente por um outro nível, em uma molécula chamada de RNA mensageiro, ou seja, o gene é transcrito em um RNA mensageiro, sai do núcleo da célula e depois ele é traduzido em uma proteína. Agora eu pergunto para vocês, para você ter uma proteína funcional, você precisa que ela tenha uma sequência específica de moléculas chamadas aminoácidos, que são inseridas em uma sequência específica. Para isso acontecer, você precisa ler o trecho do DNA chamado de gene. Isso é feito por uma máquina molecular. E a conclusão que nós chegamos é que existe algo escrito no seu DNA que determina a forma das proteínas. Agora eu pergunto, como isso pode ter surgido por acaso? Isso é informação. Informação não surge por acaso. Você imagina que as letras possam se combinar de maneira aleatória e formar palavras com significado? Isso não faz sentido nenhum. Mas como que você consegue acreditar que no DNA os pares de base podem fazer isso? Que isso aconteceu um dia? Bom, outra demonstração da misericórdia de Deus. Todo movimento realizado pelo nosso corpo é realizado, ou qualquer órgão do nosso corpo, por células musculares. Existem 3 tipos diferentes. A muscular esquelética, que possibilita o movimento do nosso corpo, a muscular lisa, que possibilita o movimento das vísceras, e uma especial, que é a muscular cardíaca. O pastor está preocupado com essa, né? É essa que está sofrendo arritmia no coração do pastor. Bom, espero que Deus tenha misericórdia e continue usando por muitos anos ainda esse homem, que ele possa ver a volta do nosso Senhor Jesus Cristo em vida, como todos nós aqui presentes. Amém? Pergunto, alguém aqui já teve alguma cãibra muscular? Desagradável, dói, né? Isso acontece frequentemente com o músculo esquelético. Se você fadigá-lo demais durante uma atividade física, isso pode acontecer. Mas alguém aqui já teve cãibra no coração? Já imaginou? Não acontece. Mas por que não acontece? Vamos responder essa pergunta. Por que a gente não tem cãibra no coração? O músculo cardíaco é um músculo especial. Toda célula muscular ela depende de um potencial bioelétrico para funcionar, para desempenhar suas funções. E o músculo tem isso. Só que o músculo cardíaco ele tem um potencial elétrico todo especial, que previne sempre
que aconteça o que nós chamamos de tétano, que é popularmente conhecido como cãibra. Nunca vai acontecer uma cãibra no músculo cardíaco. E realmente nós podemos dizer um amém. Isso não é uma prova de misericórdia? Mas como isso pode ter surgido do nada, meus queridos? Para mim, precisa ter muito mais fé nisso do que acreditar que Jesus nasceu de uma mãe virgem. Muito mais fé, comparativamente falando. Bom, eles falam de maneira muito firme e até apontam para a gente nos chamando de ignorante por acreditarmos em Deus e no criacionismo, e eles afirmam o seguinte, que nós somos o que somos porque surgimos e evoluímos através de processos de mutações. Vocês já ouviram falar isso? Foram acontecendo mutações aleatórias que conferiam alguma vantagem evolutiva e nós chegamos até aqui. Aqui eu tenho um exemplo de uma mutação que acontece no cromossomo X do músculo esquelético que causa uma síndrome chamada distrofia muscular. É uma doença causada por uma mutação genética, transmitida da mãe para os filhos homens, não passa para as mulheres. Apenas os homens apresentam a patologia. Mas a mãe carrega o gene e ela pode passar para o filho. Agora eu pergunto, a mutação que nós vemos hoje, algum tipo de mutação benéfica? Nem a malária falciforme, eu não tenho tempo para explicar aqui, que eles tanto usam como prova evolutiva de uma mutação benéfica, é considerado benéfica. Porque quando ela compromete os dois alelos, ela causa uma doença terrível. Então, como isso pode ser considerado benéfico para você, de alguma forma? Eu não conheço nenhum X-Men que surge por mutações. Eu não conheço. Apesar de os filmes usarem muito essas imagens, né? Vocês conhecem esse ilustre adventista? Eu gosto muito dele, admiro muito esse senhor. Um dos maiores neurocirurgiões do mundo. E eu diria, na neuropediatria, talvez o maior cirurgião neurocirurgião do mundo. Bom, ele fala... Vocês acham que ele entende de cérebro? Sim ou não? Ele fala que ele nunca viu algo tão complexo na natureza como o cérebro humano, que lhe causa espanto e admiração. E ele é um verdadeiro cientista. Digita o nome dele no PubMed, que é uma plataforma de busca de artigos científicos. Você vai achar um monte de trabalhos científicos desse ilustre adventista. Mas se você digitar Richard Dawkins, você não acha nenhum. Mas desse adventista aí você acha. Eu não sei qual é a contribuição científica do Richard Dawkins, mas desse adventista aí eu sei quais são as contribuições científicas dele. E aí eu estou trazendo uma imagem para vocês comparando o cérebro de um camundongo, um rato, um cachorro e o ser humano. Muito mais complexo em tamanho e organização estrutural. Mas olha só o que foi publicado numa revista muito famosa recentemente. Se eu conseguir passar aqui. Olha só. A evolução do cérebro humano. E eles relacionam isso com a criatividade humana. E eles trazem 4 imagens de estatuetas criadas pelo homem. Tá? E aí eles dizem que, conforme o passar do tempo, o homem ganhou mais criatividade devido à evolução do seu sistema nervoso central, seu cérebro, seu córtex cerebral, que é a área que processa cognitivamente informações. Com o passar do tempo, nós fomos ficando mais inteligentes e fomos capazes de criarmos obras como Michelangelo. Agora, olha só como são as obras contemporâneas. Eu fico imaginando daqui milhares de anos, quando descobrirem uma obra dessa, e aí vão falar que, ao invés de evoluirmos, nós involuímos. Porque as obras contemporâneas, em termos de formas, em termos de simetria, elas não têm nada. Nenhuma informação simétrica, visualmente bonita, ou parecida com o corpo humano ou algum animal.
Então, como que você pode relacionar direto obras artísticas com o desenvolvimento do cérebro humano? O que tem de científico nisso? Mas é publicado numa das melhores revistas de neurociência do mundo. Eu não consigo conceber isso. Aí está, uma das imagens do trabalho. E ele mostra uma pegada à esquerda de um Australopithecus afarensis. Já vou mostrar uma representante desse grupo de ancestral humano. E ele mostra a pegada do homem na Lua. E ele faz uma relação, vejam só. A pegada no barro, aqui no planeta Terra, de um ancestral do homem, e agora o homem concebeu, criou naves espaciais e conseguiu deixar uma pegada na Lua, dada a evolução do sistema nervoso central, do nosso encéfalo, do nosso córtex cerebral. O que há de científico numa informação dessa? Aí está uma Australopithecus afarensis. Vocês conhecem ela? Famosa, né? Lucy. Tão famosa Australopithecus. Sabe o que encontraram da Lucy? Está aí o esqueleto dela, à esquerda de vocês. Isso é o que foi encontrado da Lucy, seu fóssil. Mas aqui nós temos uma maquete, ou sei lá o quê, uma montagem do que eles acreditam que foi Lucy, com olhos, pelos, gordura, músculo, tendão, vísceras, tudo aí, a partir daqueles ossos. É muita criatividade, né? Que evidência você tem para dizer que aqueles ossos pertenceram a um ser como esse? Na minha opinião, é muita criatividade artística. Mas eles vão além. Eles fazem... Ela é do sexo feminino, com aqueles ossos ali. Mas eles recriam o macho, recriam a prole, recriam o ambiente que viviam, o que eles comiam. Não tem nem os dentes direito para você saber qual era o hábito alimentar do animal. E acredita-se, e a gente tem provas suficientes para afirmar isso, que ela era um simples macaco. Mas eles colocam ela na linha genealógica do homem. Bom, mas não para por aí. Se você acompanha o que o Michelson Borges posta no site dele, no blog dele, você já viu isso. Esse ilustre pesquisador, John Kaplan, ele é um cientista anatomista e forense, pelo que eu entendi. Ele fez uma investigação dos ossos da Lucy e ele chegou à seguinte conclusão, que Lucy caiu de uma árvore a uma altura de 15 metros e, nessa queda, ela esticou o braço. Com aqueles ossos, eles recriaram a Lucy e agora ele recriou o acidente que ela sofreu e que causou a morte dela. E ela caiu de 15 metros. Não foi nem de 10 nem de 20. 15, exatamente 15. Só faltava colocar 15,35. Né? Para ser mais preciso, porque na ciência nós precisamos ter as casas decimais, precisão. 15 metros. Ele fez uma imagem. Está aí, olha só, como foi que aconteceu. Ela foi cair, torceu o pé, tadinha, deve ter sentido muita dor, e esticou o braço no momento da queda. Com aqueles ossos, chegou a essa conclusão. Publicou na Nature. Para quem sabe o que significa isso, é uma das revistas mais famosas e que nós, cientistas, almejamos tanto publicar. Eu consegui publicar na Prima Pobre dela, uma revista do grupo. Agora, imagine, ele publicou na Nature esse artigo aí, afirmando essas tolices, na minha opinião, que precisa ter muito mais fé para acreditar do que nas coisas que a gente acredita. Como, simplesmente, estudando esses ossos, ele chega a essa conclusão. Mas a mídia faz muita pressão. A Time, que é uma das revistas de maior impacto na comunicação, uma revista norte-americana, publica coisas assim, como nos tornamos humanos, e coloca na capa um chimpanzé e um bebê humano. Como pode fazer esse tipo de apologia? Na minha opinião, isso é até um crime. Olha só o que o cinema faz com a cabeça dos nossos jovens e das nossas crianças. Nós assistimos isso daí, porque isso é muito atrativo.
a televisão e o cinema, ele é muito psicodélico, já ouviram essa palavra? Mas é exatamente isso. São jogos de imagens, iluminação e sons que chamam a nossa atenção. Mas por trás de tudo isso tem uma filosofia muito forte, uma filosofia materialista, que nós precisamos tomar cuidado com ela. Eu não estou falando contra assistir filmes, mas você tem que tomar muito cuidado com o que você assiste. Outra afirmação maravilhosa de Darwin foi tirada das edições mais recentes, tá? Eles tomam esse cuidado. Mas eles deletam o que o próprio Darwin fala, os neodarwinistas. Eu não sei como tem coragem. Eu jamais faria isso com o meu orientador, deletar um trecho de algo que ele escreveu. Para mim, isso é um crime, né? Mas eles fazem isso. Darwin disse o seguinte, ó, eu não vejo nenhuma dificuldade numa corrida entre ursos, controlada pela seleção natural, eles se tornassem mais e mais aquáticos. O urso preto, nada. Tá? Mas olha só, numa corrida evolucionista, eles poderiam se tornar cada vez mais aquáticos e, na sua estrutura e habitat, com bocas cada vez maiores, até que fosse produzida uma criatura tão monstruosa como a baleia. Eu fico imaginando essa situação. E não há bilhões de anos que possa fazer com que isso caiba na minha cabeça. Um urso que um dia decidiu deixar de viver no ambiente terrestre, porque ele fica a maior parte do tempo lá, é um animal que hiberna, tem um comportamento totalmente diferenciado, tá? Baixa seu metabolismo, usa exclusivamente as suas reservas de gordura, mantém uma termogênese muito intensa durante esse processo de hibernação, se tornar uma baleia. Simplesmente porque ele achou o ambiente mais propício e encontrou mais alimento. É muita fé, não é? Mas é no que eles acreditam. E eles batem no peito e bravejam, e eles apelam dizendo que nós somos ignorantes cientificamente, mas acreditar nisso é o quê? Eu não consigo entender. Para mim isso é fé. Isso não é ciência, é pura fé. Às vezes eu acho que os macacos, se soubessem, entendessem esse discurso, ririam. Ririam da nossa cara, ou da cara deles, né? Bom, eu acho interessante que o meio científico, e se gasta muito dinheiro com ciência, e eu gosto, espero que os nossos governantes façam isso, gastem bastante dinheiro em descobertas científicas, financiem nossas pesquisas, que têm relevância para a comunidade, porque quem paga os custos disso é a população. Então, você pesquisar e os avanços científicos proporcionar uma melhor qualidade de vida, isso eu acho importante. Mas ficar hipotetizando como o urso pode ter virado uma baleia ou como morreu a Lucy, eu acho desperdício de dinheiro. Me desculpem ser tão enfático em afirmar uma coisa dessa, mas é a minha opinião. Olha só, aí nós temos um workshop que aconteceu sobre as células, falando sobre máquinas celulares. A revista Cell, uma das mais importantes do mundo, juntamente com Nature e Science, ela tem publicado muitas edições cuja capa é dedicada às máquinas celulares. Ok? E são muitas máquinas incríveis que nós contemos dentro das nossas células, e todos os seres vivos contêm, inclusive as plantas. Vocês já viram a Itaipu, usina hidrelétrica? Pelo menos já ouviram falar, eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. É algo incrível, realmente uma obra faraônica. Para quê? Qual é a função dessa usina hidrelétrica? Produzir energia. Mas ela usa um gradiente de água, e essa água concentrada numa barragem passa através de uma turbina, faz essa turbina girar, e o giro dessa turbina produz energia elétrica. Você sabia que você tem várias turbinas dentro do seu corpo produzindo energia química constantemente, 24 horas por dia? Existe uma organela celular dentro das nossas células chamada de mitocôndria. E a função dessa organela é produção de energia.
Mas lá na mitocôndria, na membrana dessa estrutura, existe uma turbina produtora de energia, chamada ATP sintase. Então, olha só, do lado esquerdo nós temos a representação de uma turbina de uma usina hidrelétrica, produtora de energia elétrica, e do lado direito a ATP sintase, que é a turbina encontrada dentro das nossas mitocôndrias, que produz ATP, que é uma molécula usada como fonte de energia dentro das nossas células, constantemente, usando um gradiente de prótons. Não é água, é íons H+. Mas ela faz isso o tempo todo. Agora eu te pergunto, como que você vai conseguir acreditar que isso surgiu do nada? Se isso não demanda fé, acreditar que isso surgiu do nada, que você não vê aí a assinatura de um Deus criador. Mas mais, essa turbina que tem dentro das nossas células, chamada de ATP sintase, ela é produzida como? É um complexo proteico, tem várias proteínas, olha lá, tem subunidade alfa, beta, delta, gama, epsilon, C, A, várias estruturas proteicas. Cada proteína dessa se combina para formar essa turbina. Mas para essas proteínas serem produzidas, existe um código escrito no DNA. E é o quê? Informação. Como que você vai conseguir acreditar que essa informação não foi escrita por alguém? É difícil, né? Esse é um mapa metabólico nosso. Das reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo, dentro das nossas células. Tem alunos que chamam isso de mapa diabólico. É que rima metabólico com diabólico, né? Porque eles acham difícil de estudar. Até concordo com eles sobre esse ponto de vista. Mas, na minha opinião, isso foi escrito por Deus. Não tem como eu ter outra conclusão. Me desculpem se você se ofende com essa afirmação minha. Mas eu acredito que isso foi criado. Isso foi criado por uma mente infinitamente mais inteligente do que eu e você. Que não precisa de título de mestrado, doutorado. Um Deus Criador Todo-Poderoso. Vila Velha. Esse cara gosta de falar do Paraná, né? Veio de Maringá, Itaipu, Vila Velha. São formações rochosas que a natureza criou, muito belas. Mas você não consegue acreditar que isso daqui surgiu por acaso. Monte Rushmore, nos Estados Unidos. Dá para acreditar que foi o vento que fez isso? Na erosão? Não tem como acreditar. Foi alguém que, conhecendo o semblante, a fisionomia dos presidentes e ex-presidentes dos Estados Unidos, foi lá e esculpiu na pedra a face de cada um deles. Olha só o que Richard Dawkins fala. Esse é o mais famoso evolucionista ainda vivo hoje. O mais ferrenho defensor do evolucionismo. Ele fala no seu livro Relojoeiro Cego o seguinte, olha só. A informação contida no núcleo de uma ameba é maior do que 30 volumes da enciclopédia britânica. E a ameba inteira tem tanta informação quanto 1000 conjuntos dessa enciclopédia. Vocês já viram a enciclopédia britânica? Vocês já viram a Barça? Antigamente existia isso, né? Você queria estudar, tinha que estudar pela Barça. Hoje tem internet. Mas eu ainda confio mais na Barça, tá? Do que na Wikipédia. Tem muita informação lá que deve ser desconsiderada. Agora, veja só. Um defensor do evolucionismo diz que a ameba é um ser vivo extremamente complexo. Que dentro dele tem tanta informação que compreende mais de 1000 conjuntos da enciclopédia britânica. Mas ele acredita que isso surgiu do nada. Para mim, não tem mente mais incoerente na face da Terra. Ele ganha disparado de Darwin, na minha opinião. De todos os incoerentes que eu já conheci na vida, esse é o mais incoerente. Porque ele fala assim, o seguinte, palavras dele, Deus não existe, mas eu odeio Deus. Eu não entendo como você pode odiar quem não existe. É simplesmente pelo fato de você gostar de odiar? Eu não gosto, eu odeio quem não existe. É uma pessoa muito cheia de rancor, né? Olha só.
A biologia é o estudo de coisas complicadas, e eu concordo com ele como biólogo, que a biologia é o estudo de coisas complicadas, que dão a aparência de terem sido planejadas com um propósito. Só dá aparência. Olha, eu começo a estudar e falo, nossa, como o mapa metabólico é complicado, e aí eu fico 2 anos da minha vida estudando aquele mapa complicadíssimo, não consigo decorar todas as rotas, porque é quase humanamente impossível, mas aí eu tenho que assumir um pressuposto, antes de estudar o mapa metabólico, que ele não foi planejado. Num momento, certo momento da minha vida, de tanta pressão, influência que eu sofria, eu cheguei a acreditar nisso, que não era planejado durante a minha graduação. Mas quando eu entrei no mestrado, e no mestrado eu tive que estudar muita bioquímica, muita biologia celular, a hora que eu me deparei com aquelas estruturas tão complexas e tanta informação que eu tinha que estudar dia e noite para conseguir tirar um B na prova, não pode isso ter surgido do nada. Eu tenho tanta dificuldade de aprender como que a natureza se organizou de maneira tão complexa sem uma interferência. Aliás, eu nem acho que houve uma interferência. Houve um ato criador. Não houve interferência no processo de criação. Houve um ato criador. Deus veio e criou. E toda a criação Ele criou a partir da palavra dele. Ele disse, haja e houve. Mas o ser humano, um ser tão especial, ele se deu o trabalho de moldar a imagem e semelhança dele. Fala para mim se ele não é uma pessoa militante de uma religião. Ele fala assim, religião, juntos podemos encontrar a cura. Por que ele está tão preocupado em combater a religião? Se ele é um cientista de mais alto nível, já tem tudo o que ele queria na vida, já está rico porque vendeu milhões e milhões de cópias de seus livros, faz a conta aí, um livro custando em média de 30 a 50 reais, e ele vendeu milhões. Faz as contas. Ele precisa ficar querendo combater a religião? Eu não entendo qual que é a motivação dele. Olha o que ele fala no seu livro, Deus é um delírio. Quando uma pessoa tem um delírio, chama-se isso insanidade. Quando muitas pessoas sofrem de um delírio, chama isso religião. Que afirmação preconceituosa, não é? Forte, não é? Bom, em homenagem a esse livro, foi escrito um outro livro para contradizer as afirmações de Dawkins. Delírio de Dawkins. Eu aconselho você ler o da capa preta e não da capa azul. Tá? Vale muito mais a pena, não perca seu tempo. Aliás, se você não tem intenção de entrar na linha de frente, como eu, em combater o evolucionismo, não perde tempo lendo essas coisas, não. Porque dá dó deles, de verdade, dá dó, da mediocridade das ideias escritas nos livros dele. A Evolução do Homem de Darwin, eu parei de ler no primeiro capítulo, porque eu entendia que eu tinha que me preocupar e gastar meu tempo com coisas mais interessantes. Eu vou voltar a ler, porque eu quero combater ponto a ponto e quero relacionar as ideias dele às ideias de Hitler. Porque eu acho que tem muita coisa que está escrita nos livros de Darwin. Aliás, no livro de Hitler, a minha luta, que eu comprei, que foram inspiradas nas ideias evolucionistas. Espero um dia poder trazer essa mensagem aqui para vocês também. Agora, olha só. Francis Crick não é um dos dois, que foi uma dupla de descobridores do DNA, não. Eles simplesmente montaram a estrutura. Quem descobriu o DNA através de análise de cristalografia, de raio-x e outras análises, foi uma mulher chamada Rosalind. Eles se apoiaram nas ideias delas e montaram uma maquete de biscuit. Não estou menosprezando o trabalho deles, tá? Mas foi mais ou menos o que eles fizeram. É muito fácil você estudar os trabalhos de uma pessoa e publicar antes dela. É muito fácil. Tá? E foi o que aconteceu. Qualquer pessoa que estuda bioquímica sabe disso. Eles fizeram isso. Agora, olha só, ele diz o seguinte, vê se isso não é um dogma de fé. Os biólogos devem ter sempre em mente que aquilo que vem não foi planejado, mas evoluiu. Você tem que ter isso na sua mente. Vai estudar bioquímica?
vai estudar fisiologia, antes de você abrir o livro, tenha na sua mente que você evoluiu, mas não foi criado. Isso é um dogma. Isso não é ciência. Já ouviram falar de Francis Collins? Foi o líder do projeto Genoma, o projeto que estudou e mapeou o nosso DNA. É um cristão. Escreveu um livro chamado A Linguagem de Deus. Isso sim eu acho coerência. Depois de avaliar, estudar exaustivamente a informação contida no nosso DNA, chegou à conclusão de que não tem como isso ter surgido do nada. Já estamos caminhando para a reta final, tá bom? Vamos lá, vejam só o que Agostinho escreveu. As pessoas admiram a altura das montanhas, as grandes ondas dos mares, o longo percurso dos rios e o vasto domínio do oceano, a imensidão do universo, e passam por si mesmas sem se admirarem. Você já se admirou com a grandeza da natureza criada por Deus? Ou você já parou para avaliar o quão admirável é a maior e a mais bela das criações de Deus, você? Abra sua Bíblia no Salmo 139. Salmo 139, verso 13, adiante. O salmista diz o seguinte, se admirando da mais bela das criações divina. Pois tu formaste no meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Sem dúvida, de todas as criações de Deus, essa é a mais maravilhosa. Porque Ele criou a sua imagem e semelhança. Agora eu pergunto para você, como você pode conceber a ideia de que evolutivamente surgiu um ser do sexo masculino e outro do sexo feminino, no mesmo local e compatíveis entre si, para que acontecesse um cruzamento entre eles e a formação de um novo ser? Isso não cabe na minha cabeça. É muita fé. Eu poderia até dar uma força para eles, dizendo assim, ó, primeiro surgiu um ser hermafrodita, que se autofecundava, mas nem essa ideia eles têm. Porque é inconcebível isso. Como pode ter surgido um homem e uma mulher complementariamente idênticos, a ponto de, a partir da união deles, surgir um novo ser, geneticamente idêntico aos seus pais? Não totalmente 100% idêntico, né? Porque ele recebe 50% do material genético da mãe, 50% do pai. E, através de uma combinação desse material, forma um novo ser. Para isso acontecer, precisa haver a fecundação de um espermatozoide, de um óvulo, perdão, por um espermatozoide. Mas você sabia que os espermatozoides só se tornam capacitados para a fecundação quando dentro do corpo da mulher? Você sabia que quando se faz a fertilização in vitro, você precisa adicionar naquela cultura celular substâncias que só são encontradas no corpo da mulher para capacitar os espermatozoides? Não é simplesmente você pegar um espermatozoide e enfiar dentro de um óvulo. Não é assim que funcionam as coisas. Primeiro, ele precisa ser capacitado. Isso só acontece no corpo da mulher.
Isso é sobrenatural. Quase sobrenatural. Não é sobrenatural porque nós já estudamos e conhecemos e entendemos como funciona. Mas como você consegue acreditar que isso surgiu do nada? Essa tão alta complementariedade entre homem e mulher. Como pode isso ter surgido do nada? Davi, que não tinha microscópio eletrônico, não tinha imunofluorescência, não tinha radioimunoensaio para dosar nenhum hormônio, sabia já disso. E ficou espantado, como é que pode? E Deus já me conhece antes mesmo de eu existir. É digno de um amém, realmente, né, meu irmão? Amém. Isso somos nós. Algo maravilhoso feito por Deus. Aí está uma foto sua quando você tinha 3 dias de idade. Cerca de 16 células, na ponta de um alfinete. É você. Essa massa celular se dividiu, se diferenciou a partir de uma única célula. Se diferenciou, deu origem a braços, olhos, coração, fígado, pulmões, pâncreas, músculos. Como pode uma coisa tão assombrosa dessa? É realmente de ficar assombrado. E depois disso, com 5 meses, aparece você. Com todos os órgãos formados, incluindo o seu olho, e dos seus olhos partiram cerca de 1 milhão de neurônios que se encontraram com mais 1 milhão de neurônios vindo do seu córtex visual, na parte posterior do seu crânio, onde é processada a informação visual, e esses neurônios se encontraram no meio do caminho de maneira extremamente precisa e direcionada, como se fosse um verdadeiro milagre. E nesse momento você ganhou a visão. E o talvez mais incrível dos órgãos que nós contemos. Mas eu ainda fico mais assombrado de pensar como essas informações são processadas e as imagens são formadas. Como que isso pode ter surgido do nada? Uma estrutura capaz de formar as imagens do ambiente. Processar essas informações. Informações, o que os seus olhos captam são informações luminosas. A luz bate em você, volta, é captada pela retina dos meus olhos, essa informação luminosa é convertida numa informação eletroquímica, percorre os neurônios até chegar nos neurônios que se encontram no córtex visual do meu encéfalo, e a sua imagem é formada no meu cérebro. Como isso pode ter surgido do nada? Como que alguém pode acreditar nisso? Cada uma de nossas células apresenta, na parte externa da membrana celular que envolve a célula, uma estrutura chamada matriz extracelular, formada por muitas proteínas complexas. Mas tem uma dessas proteínas, que é chamada de laminina, que é, no meu ponto de vista, a mais interessante. Para nós, principalmente. Por quê? Olha só a estrutura dessa proteína. O que ela te lembra? Será que Deus não queria deixar uma mensagem para os biólogos moleculares que estudam a célula humana? Veja, meu filho, aceite a misericórdia que eu te ofereço. Seja humilde de aceitar que foi eu que te criei. Para que essa arrogância? Por que você prefere acreditar que você surgiu do nada, se eu te ofereço a vida eterna? Se eu te ofereço tudo o que há de melhor no universo? Eu quero dizer hoje para você que eu criei você, a minha imagem e semelhança. Por que você prefere acreditar que você surgiu do nada? Eu acredito que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que participou da criação, como é narrado no início do livro de João, o Verbo se fez carne, tinha a intenção de deixar uma mensagem especial para nós. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. E com a leitura desses versos, nós terminamos a mensagem de hoje.
Colossenses, logo ali depois de Filipenses, Tessalonicenses, antes de Tessalonicenses. Colossenses, capítulo 1, verso 16 em diante, diz assim, falando a respeito de Jesus, Paulo diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Foi criado por ele e para ele, o grande imperador do universo. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Criador e mantenedor do universo. É para ele que nós oramos hoje. Verso 20. E que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Meus queridos irmãos, nós temos que sair daqui hoje com a certeza de que o sacrifício de Jesus, da forma que é narrado aqui, que é narrado também em João 3,16, não é uma afirmação simplória. É o Deus, Criador de todo o universo, que apesar da nossa rebeldia e rebelião, que aconteceu no céu e depois na terra, Ele resolveu um dia, através da sua cruz, reconciliar esses filhos rebeldes consigo mesmo, Criador de todo o universo. Que coisa maravilhosa! Que amor tão grandioso! Eu quero que você saia daqui hoje com a certeza de que no sexto dia você foi criado. E também num sexto dia, não por acaso, você foi resgatado pelo Criador e mantenedor de todo o universo. Amém?